Olá, boa tarde a você que está começando a nos acompanhar aqui em mais essa live a respeito da conjuntura política, dessa crise que nós estamos passando no Brasil e no mundo, né, no mundo todo, por conta da pandemia do coronavírus e todos os seus desdobramentos, né, a crise sanitária, a crise política, a crise econômica. Aqui no Brasil, sobretudo, a gente tem vivido um momento de uma crise política que vai se agudizando cada vez mais e que vai, inclusive, se adaptando, né, àquilo que é o desenrolar dessa pandemia aqui no território brasileiro, né? Eu tenho utilizado esse canal aqui, a minha página, no Facebook. Eu sou o professor Wagner Romão, eu sou sociólogo formado pela USP, trabalho no Departamento de Ciência Política da Unicamp, atualmente também presido o sindicato de docentes aqui da Unicamp, do Unicamp, e eu tenho utilizado esse espaço aqui para encontrar amigos, colegas da academia, pessoas da política brasileira, para a gente conversar um pouco a respeito do para onde vai o nosso país, né? Quais são os aspectos principais da conjuntura política, o que essa pandemia está trazendo para nós em termos de desafios, em termos de contradições, de agudizar contradições já próprias do nosso sistema político, enfim, da nossa sociedade brasileira tão desigual, e essa pandemia está agudizando cada vez mais essas desigualdades, né? Hoje eu estou aqui com o Piero Lerner, que é um amigo que atualmente é professor lá na Universidade Federal de São Carlos. O Piero é antropólogo, tem um trabalho extenso aí sobre militares, né, no seu mestrado, no seu doutorado também, né, Piero? E tem feito Também. pesquisa, né, muito sobre essa área. E eu estava lembrando, Piero, quando daqui a pouco eu passo a palavra para você, fazer a sua saudação para as pessoas que estão nos assistindo, mas eu estava lembrando, Piero, que quando houve o surgimento, né, desse fenômeno político que é o Bolsonaro e o bolsonarismo, né, nós, cientistas políticos, né, ficamos meio desamparados, porque durante muitos e muitos anos, muito pouco se estudou a respeito dos militares, né, e muito menos dos militares na política, né? Eu lembro que os autores que lidaram com a questão dos militares no campo da política no Brasil, né, eram autores que escreveram lá nos anos 80, tentando analisar aquela conjuntura do final do regime militar, né, onde houve ali um fracionamento, né, enfim, daquele grupo dirigente do Estado brasileiro naquela ocasião, né, Stepan, por exemplo, né, que ele tentou lidar ali com essa esfinge, né? Eu acho que hoje a gente está diante de uma esfinge e uma das primeiras pessoas que nós fomos procurar para tentar entender o que estava acontecendo foi você, né? E foi muito legal te escutar ali naquela ocasião. A gente fez um debate ali do Unicamp e foi muito legal te escutar e também te acompanhar nas redes sociais, nas tuas reflexões a respeito dos militares na política brasileira, né? Então, eu queria agradecer a tua presença, né? É muito legal ter você aqui, tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. A gente tem conversado mais ou menos em torno de 1 hora, né? É um tempo que acho que a gente tem bastante aí para discutir. Então, obrigado, passo por enquanto para você fazer uma saudação aí para a turma. Legal, Wagner, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aí com você. Enfim, conhecido de longa data, a gente é contemporâneo lá da USP É verdade. e muito bom bater esse papo aqui. Bacana. Ô, Piero, eu acho que a gente podia começar um pouco com esse capítulo a respeito da relação dos militares com essa certa descrição, né, dos militares ao longo desse período de redemocratização, né? Eles tiveram ali um momento tenso ali no começo da nova república, mas à medida que foi
me parece pelo menos, né, à medida que foi se estabilizando o regime democrático, né, governos Fernando Henrique, governo Lula, né, os governos Lula, me parece que os militares se retiraram para uma posição ali de liderança das Forças Armadas e tal, um trabalho ali mais dentro dos quartéis mesmo, e daquilo que seria a política de defesa do Brasil, né? Aquilo que, afinal de contas, é próprio dos militares nas democracias, né? Mas depois essa coisa parece que foi mudando de figura. Eu queria que você explorasse um pouco isso para a gente começar a nossa conversa. Legal. Retomando isso que você falou, né, dos trabalhos de ciência política dos anos 80, né? Eu agora voltei a me reunir com um grupo de amigos que estudava esse tema, né? Eu comecei a estudar no comecinho da década de 90, minha pesquisa começou em 92, 91, e a gente se reencontrou agora, todo mundo no debate, né? E dois desses colegas, o João Roberto Martins Filho e o Manuel Domingos Neto, eles sempre colocam, né? Quando eles aparecem, enfim, em entrevistas e tal, eles falam, bom, ninguém esperava isso, todo mundo foi pego de surpresa, e de certa maneira eu me incluo nisso. Enfim, o registro mudou muito, né? Nos anos 90, assim, tinham sobrado poucos pesquisadores que estavam lidando com o assunto. E a ponto, por exemplo, eu e o Celso Castro, somos dois antropólogos, né? Ele primeiro, eu depois, começaram a estudar o cotidiano dos militares, a vida interna da caserna. A gente dizia que, enfim, parecia que um novo registro tinha sido criado a partir da redemocratização e que os próprios estudos acadêmicos teriam que agora discutir outros temas. O grande tema de militares na política já não era uma coisa que faria tanto sentido. Mesmo assim, era uma área muito reduzida. Agora, é verdade também que, ao longo da minha pesquisa, assim, eu sempre vi lateralmente os militares expressarem, né, pelo menos os interlocutores que eu tinha, a ideia de que era necessário fazer um projeto nacional, de que as elites não tinham competência para gerir o país, deixando subentendido de que talvez o processo que eles tinham começado durante o regime militar não tivesse sido um processo concluído, né? E, de fato, a gente fica vendo, enfim, que uma cadeia paralela, né, continuou bastante ativa durante esse período enfim, pós-1985. Isso é uma coisa a se pensar bastante, né? Sim, e agora isso que nós vemos hoje, né, que é uma conexão bem firme, né, com figuras como o Jair Bolsonaro, né, com figuras de uma direita muito extremista, né, e muito, digamos assim, muito ressentida, para dizer pouco, né, com a esquerda, com o que foram os governos Lula e Dilma, né. Isso também me parece que aconteceu a partir de um determinado momento ali no governo Dilma, sobretudo, né, Piero? Porque na época do governo Lula houve uma certa, até com muito investimento, né, na área de defesa, e isso satisfez os militares durante um bom período, né? Queria que você explorasse um pouco isso, o que aconteceu para desencaminhar a relação, né, que estava estabelecida entre a esquerda, entre o PT, pelo menos, né, e os militares, e a cúpula dos militares. Tá, eu acho que a gente precisa jogar um pouco mais para trás aí, né? Essas coisas ficaram mais claras e talvez teve uma galvanização maior de gente dentro das Forças Armadas em torno dessa questão antipetista, anti-Dilma, sobretudo. Mas eu acho que, na verdade, o sentido de um anticomunismo, menos talvez um antipetismo, mas um anticomunismo, um anti-esquerdismo geral, ele ficou ainda muito saliente, bastante para trás, né? Enfim, se a gente for ver
as primeiras reações, na verdade, começaram lá pelos anos 90, ao Fernando Henrique Cardoso, né, no interior do próprio Exército, quando eles, por exemplo, começam já a organizar um conjunto de obras ali que seriam uma resposta, por exemplo, ao livro Brasil Nunca Mais, de Dom Paulo Evaristo Arnes, ou quando eles começam a organizar aquele Orville, meio por fora, mas isso, por exemplo, os 14 volumes que foram editados pela Biblex, para fazer parte da versão oficial militar sobre o regime militar, foram, por exemplo, uma resposta clara aos depoimentos que militares deram ao CPDOC, onde eles, isso nos anos 95, 96, assumiram que teve tortura, repressão e tal. Os próprios militares fizeram isso e eles mesmos, enfim, através do próprio general Gleuber, na época, né, que era o comandante do Exército, não, vamos organizar um contradiscurso aí. Foi nessa época, por exemplo, que eles abriram uma porosidade enorme para um cara que nem o Olavo de Carvalho, que começou a frequentar a Escola de Comando Estado-Maior, começou a frequentar a ESG, enfim, começou a ter interlocução. Ou seja, eles criaram um canal paralelo ali, que não estava manifesto, ficava ali, vamos dizer assim, num âmbito mais ou menos particular entre eles, mas, mesmo assim, não deixou de existir isso, né? Essa aparente, como que a gente pode dizer, calmaria, né, durante o governo Lula, né? Mas não foi tão calma assim quanto a gente imagina. No fim do governo Lula começaram os atritos para valer. A gente acha que essa coisa começou com a Dilma, com o governo Dilma, e a partir do fim de 2011, com a Comissão da Verdade, né, que foi, enfim, a coisa que mais deixou claro um antagonismo que fosse aparecer nas Forças Armadas, mas isso, na verdade, como teve o protoplasma aí no fim, no último ano do governo Lula, pelo menos. E o que seria, a que se deveu isso, Piero? Na verdade, eu acho que começou mais um pouquinho antes, quando o general Heleno, logo depois que voltou do Haiti, criou o primeiro atrito por conta da demarcação das terras indígenas lá em Roraima. Raposa Terra do Sol, né? Terra do Sol. E houve uma reação, né, por parte do Jobim, né? Enfim, o Heleno foi botado de escanteio, colocado no departamento, acho que, de Ciência e Tecnologia, que não é um cargo menor, mas é ali um dos 16 de 4 estrelas, mas, enfim, está longe de ser algo que seria da pretensão dele, que tinha acabado de ser o primeiro Force Commander no Haiti, e ele, como um militar, assim, que sempre foi, vamos dizer assim, o primeiro colocado em todas as escolas militares, na AMAN, na ESAO, na ECM, enfim, tem o que eles chamam de medalha Marechal Hermes, tríplice coroa, acho que ele deve ser um dos únicos na história da República, se não o único que tem esse nível de condecoração. Ele puxou um trem, na verdade. Em 2010, começaram a ter os primeiros estudos feitos pela Casa Civil, na mão da Dilma, sobre a implantação de uma comissão da verdade. E eis que começaram a ter as manifestações contrárias de militares da ativa, que sofreram repreensões por parte do Jobim. Eles foram exonerados de cargos nessa época. O mais notório foi o caso do general Mainardi. Já esse aqui assumiu a Secretaria de Assuntos Executivos, né? Acho que foi. Acho que sim. Enfim, no governo Bolsonaro, né? O Mainardi, né? Ele, na verdade, ele juntou a coalizão de dois pontos muito importantes, que é essa tensão em relação à Amazônia e esse problema que estava começando a se expressar, então, que era a de acionar a Comissão da Verdade para construir
vamos dizer assim, uma memória antagônica a deles em relação ao problema de 64. Veja que isso aí é uma mistura potencialmente explosiva, entendeu? Porque você junta duas coisas, né? Uma, que já era o problema ideológico, doutrinário da Amazônia, que estava assentado no Exército, né? Que começou na década de 90 e assumiu uma cara, portanto, ele era particularmente um consenso dentro das Forças Armadas, a ideia da cobiça internacional, etc., juntando isso com o problema do anticomunismo, que sempre teve, enfim, latente ali. Entendeu? Se você consegue fazer o amálgama entre essas duas posições, você tem a fórmula, de novo, para acionar todo mundo lá dentro, para uma intervenção em nível político acontecer. Né? Eu acho que essa foi uma movimentação que começou a acontecer por volta de 2010, onde várias transformações começaram a ocorrer dentro do Exército. E eu estou falando assim de uma coisa que tem muita porosidade, que é a ligação da ativa com a reserva. Quem pensa que são dois universos completamente separados está enganado. Claro, claro. E, bom, e aí a Comissão da Verdade, ela agudizou isso ainda mais, né? Quer dizer, expôs essas vísceras, né, do que teria sido, do que foi o processo no regime militar, e, inclusive, articulando gerações de militares, né, Piero? Porque você tem ali famílias, né, que se mantêm nas Forças Armadas e cujos pais ou até avós foram ativos no período militar, no período do regime militar, e que agora estão na ativa, né? Esse é um dos pontos principais. Acho que você tocou aqui no ponto. Assim, a endogamia entre militares é muito grande, né? Quer dizer, uma instituição se reproduz, né? Filhos e parentes de militares que entram para a vida militar. Isso, num sentido sociológico, lato sensu, até, enfim, é bastante explicável, né? Porque, enfim, são famílias com grande mobilidade, as pessoas estão numa hora num canto, outra hora no outro, acabam convivendo só muito entre si, então as pessoas acabam quase que automaticamente sendo recrutadas para reproduzir a vida dos pais, né? Então é um mecanismo quase que bastante natural, entendeu? A gente encontrar os parentes das pessoas que estavam lá antes aparecendo durante os vários períodos, e isso agora também está, e depois vai ser. Sim. Eu não sei, cheguei a ver, acho que o último estudo estava algo em torno na faixa de 60% dos militares ingressantes na mão eram filhos de militares. O último que eu vi, não lembro exatamente de quando era. Agora, se você considerar o parentesco de maneira mais ampla, e relações como, sei lá, cunhados e tal, aí vai muito mais. Sim. E uma disputa grande para manter os filhos nas escolas militares, né? Quer dizer, é uma coisa que se retroalimenta ad infinito mesmo. Né? O Piero... Não, diga lá. Não tem muito como também, porque como eles servem em vários lugares, eles preferem, enfim, tem como manter os filhos num regime escolar mais estável assim. Né? É um pouco da dinâmica da carreira também. Sim. Quer dizer, ela comprime as chances de uma individualidade do jeito que é, sei lá, a nossa aqui de paisano. Agora, Piero, você está situando aí um certo mal-estar, né, de uma figura que é muito central né, nas Forças Armadas hoje, sobretudo no Exército, que é o General Heleno, ainda no final do segundo governo Lula, né? E esse mal-estar foi se complicando ainda mais, né? As relações foram se deteriorando aí, né, nesse momento em que a Dilma, né, que tem uma história política e pessoal muito marcada, né, pela repressão do período militar, né? Isso teve na boca do atual presidente naquele momento do impeachment, né? Eu queria que a gente consegue, você tem informações a respeito do posicionamento da cúpula militar, né,
nesse momento do impeachment da presidenta Dilma, houve alguma movimentação? Certamente Temer e os seus blue caps ali fizeram consultas, né, às Forças Armadas. Você tem elementos a respeito disso? Olha, o que eu tenho é que eles recolocaram esses dias a história, né, de que a Dilma teria ameaçado chamar os militares, uma grande GLO, por conta daquele episódio do embate entre Lula e da coisa dela do Lula com o STF, que ele foi impedido de assumir a Casa Civil. Mas as coisas já tinham degringolado, ela já estava totalmente fora. Assim, foram vários episódios. Eu acho que a Comissão da Verdade, na verdade, enfim, a Comissão da Verdade, ela conseguiu galvanizar, assim, todos os militares contra ela, sabe, de A a Z. Uhum. Não só exatamente por conta da Comissão da Verdade, né? Mas pelo fato do seguinte, a comissão estava rolando, né? Em uma dada altura, lá por 2012, se não me engano, houve um manifesto de militares no Clube Militar da Reserva, e eles fixaram nos murais dos clubes militares. E houve uma ordem expressa da Dilma para arrancar do mural aquilo e proibir novas manifestações. Eles entenderam isso como um cala-boca. E aí eles fizeram um outro manifesto e hospedaram ele na página A Verdade Sufocada, do Ustra. É aí que começou esse negócio de Ustra para cá, Ustra para lá. Né? Em 2012. Bom, foi nesse momento, assim, o que era uma manifestação de militares da reserva e que existia, como existia vários anos antes, bom, teve um apoio maciço. Se você for lá ver a quantidade de assinaturas que tem de militares, sei lá, eram 100 e tantos generais, 800 coronéis assinando nota de repúdio. Ou seja, aí ficou todo mundo. E foram acontecendo outras coisas no governo dela, que foram, assim, se somando a essa história. Coisas que pouca gente fala, que não foi só a Comissão da Verdade. Mas, por exemplo, vários casos que se somaram em relação ao problema de como lidar com as promoções lá dentro. Houve um episódio que ficou muito conhecido lá internamente, como o caso da Eva Chiavon, que era secretária executiva do Ministério da Defesa, do Jacques Wagner. Ela era uma espécie de braço direito do Jacques Wagner, mas conhecida pelos militares como a mulher do Chicão do MST, né? Que estava nesse cargo. Eles já criticavam muito ela, porque diziam que ela era uma enfermeira que estava com um cargo não só no Ministério da Defesa, mas como tinha cargos também na Amazul, que era a estatal criada para fazer a gestão dos projetos de defesa naval, especialmente, enfim, do projeto dos submarinos e tal. Enfim, já ficava aquela coisa em que eles começaram a alimentar essa ideia do aparelhamento do Estado pelo PT, a Odebrecht, que gerenciava todos esses projetos na área de defesa também. Eles viam isso tremendo o pé atrás. E houve um decreto assinado pelo Jacques Wagner, onde você passava a atribuição de todas as promoções e movimentações dos oficiais do comando das forças para o Ministério da Defesa. E isso foi assinado por essa Eva Chiavon. Isso gerou, um terremoto lá dentro. Então, eles começaram a ver ingerências dentro da dinâmica própria da corporação. Isso tudo é muito sensível, espalha pelos corredores ali de maneira muito fácil, né? Sim. Então, assim,
você pode ver que tem vamos dizer assim, uma espécie de verniz ideológico em torno do problema da Comissão da Verdade, mas tiveram problemas infra ali que minaram a relação de maneira substantiva, eu acho. Então, chegou na época do impeachment, eles estavam mais do que dispostos a ver a casa cair ali, entendeu? E ela totalmente sem resguardo, porque logo depois ela desativou o GSI, mandou o general eleito para casa, entendeu? Então ela estava completamente sem proteção das informações, enquanto eles mantiveram a comunidade de informações. Ela estava mantida ali, só que funcionando só internamente. Quer dizer, o governo estava desguarnecido nessa época, né? Agora, como é que você analisa o governo Temer? Tinha ali uma figura muito forte, né, o Etchegóin, que aparentemente não sei se está dando as cartas ainda ou se tem alguma influência no atual governo, mas ali foi o que talvez a gente possa entender como uma transição também, né, de um fortalecimento de uma certa ala deles digamos, no centro do poder, né? Porque acho que, pelo que você está dizendo, né, e é o que nós conseguimos perceber também no período sobretudo no período da Dilma e no período do Lula também, e eles estavam absolutamente alijados, né, do poder, seja do poder central, seja até do próprio Ministério da Defesa, uma vez que era ocupado por civis, e você está citando aí um caso em que houve uma perda efetiva de poder real nesses casos aí, né? Você entende assim, ou o Temer também foi algo que na verdade foi um momento de espera, né, para uma situação que acabou acontecendo no período Bolsonaro, daqui a pouco nós vamos falar dele também. Eu acho que para entender o Temer a gente precisa recuar um pouco antes. Mais ou menos um mês depois do segundo turno de 2014, em novembro de 2014, você pode achar um vídeo no YouTube, basta clicar lá Bolsonaro na AMAN, que você vai ver pela primeira vez o Bolsonaro se reunindo com uma centena de aspirantes ali e fazendo campanha dizendo que em 2018 ele ia levar a parada e que ele contava com o apoio, queria contar com o apoio do Exército, e todo mundo gritando lá, líder, líder, líder. Ele estava acompanhado pela cadeia de comando ali. Isso foi uma coisa autorizada pelo ministro. Autorizada. Isso voltou a se repetir em 15, 16, 17 e 18. 18 já ficou praticamente um evento oficial dele ali, né? Mas o fato é, nesses outros anos todos, ele estava sentado na primeira fileira da tribuna, do lado dos generais. Isso quer dizer alguma coisa, né? Hoje a gente está vendo o que como eles consideram esse ritual ali importante, você está entendendo? Claro. É muito significativo. Ou seja, desde 2014, quando a Dilma venceu a eleição de novo, o Exército falou: nós temos um projeto de poder, e o projeto nosso de poder é chegar lá com esse sujeito aqui. Então, é preciso deixar muito claro: a instituição abriu a porteira para a politização dela nesse momento. Pois bem, então a gente chegou no governo Temer. O que eu vejo que aconteceu no governo Temer? Você tem o Etchegóin ali no GSI. E, de repente, você tem esse episódio bizarro, que é o grampo, dentro de um palácio. E como é que você explica que o GSI permite um furo desse? Um grampo que praticamente derruba o Temer, mas algo mantém ele ali. Ou seja, ele fica absolutamente enfraquecido e simplesmente esse é o momento em que os militares começam a disparada deles rumo a um projeto político mais substantivo. Olha só, do meu ponto de vista, o ápice desse negócio foi ter decretado em 2018, em fevereiro, a intervenção federal no Rio de Janeiro. Por quê? Porque ela simplesmente bloqueia
toda a possibilidade de proposta de emenda de Constituição durante o período de 1 ano, e o Temer fica de mão atada. É nessa hora que eles conseguem galvanizar o apoio de todas as elites para a candidatura Bolsonaro. É nesse momento que ele começa a disparar. Nessa hora, essa noção de que só ele poderia levar adiante as tais das reformas começa a emplacar. Ou seja, isso foi construído ao mesmo tempo que disseminou aquilo que eles chamam de uma espécie de operação psicológica, onde se testou no Rio de Janeiro, foi uma espécie de balão de ensaio, a ideia de que uma intervenção militar, num dado contexto de caos, é aquilo que é suficiente para pôr ordem num determinado local. A gente viu, efetivamente, a intervenção lá não fez rigorosamente nada, mas ela foi um belo balão de ensaio, assim, uma mega operação de propaganda para um governo militar assumir depois das eleições de 2018. Essa é a minha opinião. Agora, tem uma conexão forte aí entre essas intervenções pontuais e a campanha do Haiti, né? Sim, porque o Haiti deu toda a expertise disso, né? Fato é que o Haiti, eles voltam com uma ideia de que eles atuam como uma força de estabilização, de regulação, como o polo regulador da vida societária, né? Onde eles chegaram à conclusão, se você ler o livro lá dos Force Commanders, né, com as entrevistas que foi feito pelo Celso Castro e Adriana Marques, lançado pela editora FGV, você vai ver, todos eles falam. A gente chegou lá num lugar onde o Estado não existia mais e a gente fez uma reinstituição do Estado e da vida social naquele local, né? E eles falam, assim, várias das entrevistas falam que o Rio de Janeiro vivia uma situação semelhante. E, assim, se a gente não está vendo uma espécie de processo de carioquização do Brasil, eu não sei o que mais está acontecendo. Enfim. É verdade. O Piero, o Ronaldo está fazendo, o nosso amigo também, Ronaldo de Almeida, está fazendo uma pergunta ali, mas eu vou esperar. Viu, Ronaldo? Espera um pouquinho que nós vamos chegar lá. Nós estamos ainda na construção na retomada dos acontecimentos, né? O Piero, então quer dizer que essa ideia que foi muito disseminada na mídia, inclusive entre os analistas políticos, enfim, nós, cientistas políticos, de que o Bolsonaro era muito bom na soldadesca, né? Mas era ruim com o alto oficialato, você entende que isso é besteira. Quer dizer, ele já tinha uma conexão forte com o alto oficialato já há muito tempo. Eu acho que é um completo equívoco considerar que foi uma adesão de última hora, como vários deles quiseram passar essa versão. O Heleno, por exemplo, dizer que não, em julho de 2018 é que a gente percebeu que tinha que ser ele e tal. Imagina, eles estavam construindo a candidatura dele desde 2014 e dentro das Forças Armadas, dentro da ativa fazendo, acionando uma série de dispositivos ideológicos, educacionais, doutrinários para fazer o anticomunismo amplificar de maneira significativa lá dentro, juntando com várias ideias que vinham aparecendo de fragmentos, entendeu? Como, por exemplo, essa coisa da Amazônia, dizendo o seguinte, bom, na verdade, as grandes ameaças pelas quais o Brasil passa hoje, isso que eles estavam chamando de ameaças híbridas, e esse foi um construto que começou a acontecer mais ou menos por volta de 2010, vinham da reunião dessas forças anticomunistas, de uma tomada de território junto com o narcotráfico, com as esquerdas, enfim, toda uma ideia que, na verdade, orbita em torno da noção de que você pode amalgamar terrorismo, ONG,
esquerda, Globalismo. globalismo, nem tanto assim no centro, isso começou a entrar mais agora, né? Mas você vê um pouco a partir de 2017 isso aparecendo ali, numa cola meio do Olavo de Carvalho, mas nem tanto, com outras vias também. Mas, por exemplo, a ideia de que tudo isso, por exemplo, poderia se amalgamar ao PCC. Você começa a ver essas coisas aparecerem, por exemplo, nos planos do próprio Etchegóin, em 2017, de monitoramento de organizações que ele poderia chamar com potencial terrorista e criminosas. Agora, você junta isso com um discurso que plasma, né, a ideia de que uma organização criminosa tinha assumido o poder nos últimos 13 anos, para eles fica absolutamente fácil identificar quem é o inimigo. E, a partir disso, criar um projeto comum. E bora lá, entendeu? A gente chega aqui e arranca esse pessoal daqui, faz a famosa despetização. Primeiro do Estado, depois da sociedade, né? Esse é o projeto. Agora, qual que é a importância do Mourão aí nessa história? Porque quando estava-se ali o Bolsonaro ascendendo, né, como realmente uma alternativa política, tem um momento ali de dificuldade de encontrar um vice, né? Janaína Pascoal aparentemente apareceu ali como uma alternativa, né, que conectava muito com o processo de impeachment. Acho que, de uma certa forma, todo o campo lavajatista também tem ali na Janaína uma heroína, né? A coisa não dá certo, não prospera, né? E aí aparece o Mourão como uma figura que também uma figura de força ali, né? De muita presença e de trazer o exército efetivamente para a disputa política, né? Como é que você vê isso? Sim. E essas elucubrações aí, né? Que se fazem muito a respeito de uma certa possibilidade de conspiração por uma retirada do Bolsonaro via Mourão, né? Como é que você vê isso? Eu acho assim, primeiro a gente precisa pensar Janaína e depois o Príncipe, né? Vendo como alternativas. A gente precisa ver se isso foi só mais uma coisa que ventilaram para a imprensa, entendeu? Para deixar circular, ou se foi verdade mesmo. Isso é uma coisa que eu acho que a gente nunca vai saber. Na minha cabeça, eu tenho que ia ser um militar, isso já estava decidido desde sempre, talvez fosse o Heleno, mas teve aquele problema da filiação. E o Mourão, ele é uma pessoa que seguiu o padrão Heleno. Quer dizer, o que aconteceu? Quando o Heleno começou a disparar lá em 2008 as primeiras declarações públicas de um oficial da ativa contra o presidente da República, falando de política, etc. e tal, aí você começou a ter um monte de filhotes que reproduziram esse comportamento. O Mainardi foi um, depois foi não sei quem, depois foi não sei quem, e o Mourão foi o que mais vocalizou isso. Então estava na cara que ele já ia seguir uma carreira política logo depois. Bom, ele entra, vamos dizer assim, como que eu posso dizer, com uma figura que faz esse decalque, entendeu? De uma pessoa que já tinha assumido uma liderança da tropa contra o governo comunista, bolivariano, ou seja lá como for que eles digam ali. Então, eu acho assim, foi uma escolha mais ou menos natural em relação ao Bolsonaro. Agora, a gente precisa ter na cabeça, antes de tudo, o que eles pretendiam com o Bolsonaro. Para que o Bolsonaro? Por que escolher o Bolsonaro? Qual é a serventia do Bolsonaro para um projeto que é um projeto militar? De um sujeito que em 2008, 2009, não podia chegar perto da porta da AMAN para distribuir santinho em eleição, de repente, alguns anos depois, ele estava lá.
esse pessoal sabia muito bem quem era o Bolsonaro. Ninguém nunca se iludiu em relação a isso. Então, eu acho assim, o projeto sempre foi ter o Bolsonaro como uma espécie de para-raio, né? Onde ele faz exatamente aquilo que ele sempre fez. Que ele é um grande gerador de instabilidade, polêmica, caos, disjunção e coisas desse gênero. E o que acontece? Ele sempre faz num sentido, e o que aparece logo em seguida? Aparecem os militares como alguém que vai pôr ordem no caos que eles próprios criaram. Só que fica com essa aparente sensação de que, na verdade, tudo isso se deve ao fato de que você tem uma personalidade indomável. E eles falam isso, né? Eles deixam isso claro. Bom, se tem porque escolheram ele, por que não pegaram um outro? É porque, evidentemente, eles viram nele a potencialidade para galvanizar todas essas coisas que vinham, entendeu? É quase que um discurso... como você pode dizer, em antropologia, a gente chama isso de uma bricolagem, entendeu? Que pega um monte de coisa. É o nióbio, é a Amazônia, é a cloroquina, a Maria do Rosário, Jean Willis e não sei o que. Pronto. Os caras se tocaram que podiam ver nele, entendeu? O plasma do antipetismo mais cristalizado, mais puro, de maneira mais impossível, solta, com audácia, entendeu? E eles continuam reproduzindo isso. Esse padrão estava lá na campanha, continua agora, não mudou rigorosamente nada. Sim. Então, assim, os bolsonaristas tacam fogo na Amazônia, o que aparece logo depois? Aparecem os militares para fazer uma GLO, dando uma de bombeiros ali, apagando o fogo que está na mata. Sim. E aí eles aparecem como uma solução de ordem, os racionais, técnicos, etc, etc, etc. E assim eles fazem isso que a gente chama, né, nessa leitura desse negócio que se chama guerra híbrida, né, uma operação psicológica de espectro total, assim, porque todas as possibilidades, né, a ordem e a contra-ordem estão dominadas pelo mesmo ator. Sim, sim. O Piero, pensando nisso, né, a gente tem visto muito, desde o início do governo, uma ascensão, né, uma penetração cada vez mais consistente, né, dos militares no aparelho do Estado em todas as dimensões, né? A gente teve um ministério que foi formado, em que se colocou militares em diversos ministérios que antes eram, né, quer dizer, absolutamente dominados pelos civis, né? Pessoas que passaram também pelas academias, né, pelas escolas de formação dos militares, que também foram alçadas para a liderança desses ministérios, né? A gente foi vendo uma gradativa retirada de civis, né? O próprio Onyx Lorenzoni é um caso desse, a gente tem vários, o último caso agora foi o Mandetta, né? Porque o Ministério da Saúde está absolutamente dominado pelos militares, né? Então a gente tá vendo uma situação que ainda, eu penso que ainda não chegou ao fim, né? Isso aí vai continuar, uma absoluta absorção dos militares no corpo do governo, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto escalões, inclusive até atuando como, por exemplo, né, na proposta das escolas cívico-militares, né, pegando os militares da reserva para organizar a fila do INSS e assim por diante, né? Como é que você percebe isso nessa diapasão, né, de formação de um novo regime político, que eu acho que é disso que a gente está falando, né, em que eles estão absolutamente dominando a cena, né, no campo do governo federal, mas não só isso, né, também estabelecendo uma outra relação com o público, né, nesses diversos setores, né. No que isso pode... Na verdade, no que isso... Eu ia te perguntar no que isso pode acabar, mas, na verdade, isso já é muito grave, né? Queria que você comentasse também isso.
Eu acho assim, a gente pode resumir num passo muito simples. Se você quer entender qual é o projeto deles, tem que pegar o que eles dizem que era o projeto do PT, que era fazer uma revolução em estilo grancista, né? SIC, né? Do jeito que eles citam. Ou seja, fazer o quê? Instituir aparelhos ideológicos, né? Para usar a expressão do Althusser aqui, ou seja, fazer uma revolução cultural, no sentido de que você consiga fazer uma transformação na mentalidade e nos valores, né? Eles dizem que era o projeto do PT, né? E aparelhar o Estado. Enfim, tudo que eles falam que o PT ia fazer é exatamente o que eles estão fazendo. A clássica inversão, entendeu? Então eles dizem que é isso e espiam isso, jogam para fora e eles mesmos fazem esse processo livremente. Agora, eu gosto de usar bastante uma metáfora, que é uma metáfora que eu desenvolvi lá no Duplo Expresso, que é um programa que eu participo com o Rômulo Maia. A gente chegou a isso em 2018. Acho que é a metáfora que se usa para falar um pouco de guerra híbrida também, que é essa nova forma de guerra, que é a metáfora de um reboot do sistema computacional. Você pensa mais ou menos a ideia da sociedade como um computador funcionando ali? O que eles estão, qual é o projeto, qual é a ideia, né, de fazer o que aqui? É uma espécie de reinicialização do sistema. Eles estão produzindo uma espécie de reinicialização do Estado, onde o Estado vai ressurgir, se é que já não ressurgiu, em modo de segurança. Ou seja, eles aparecem como administradores do sistema, onde eles dizem o que pode e o que não pode ser feito. Você está entendendo? Então, sim, basicamente é isso. É fazer o controle de todas as ramificações do Estado e também dos processos econômicos, da ligação com o capital. Né? Eu acho que isso também é uma coisa bastante importante que deve ser levada em conta. Então é o seguinte, essa ideia, por exemplo, as eleições, estamos numa democracia, etc e tal, mas tudo bem, com a caneta, que vai ser usada através da justiça, ou do aparelho de justiça, que é outro aparelho que está completamente subordinado a eles hoje, dizendo quem pode e quem não pode se candidatar. Ou 2018 já não foi assim? Sim, sim, claro, claro. Ô, Piero, tem muita gente fazendo pergunta aqui, tá? Estou acompanhando aqui na nossa plataforma. O Ronaldo aqui, eu vou fazer algumas perguntas, aí você vê, tá, pessoal, dialogando com o pessoal que está nos assistindo. Acho que não sei se vai dar para o Piero responder todas, mas eu vou fazer, e aí se ele entender que dá, aí a gente conversa. O Ronaldo de Almeida pergunta sobre o seguinte: se a manifestação de Bolsonaro no Dia do Exército, no domingo retrasado, foi autorizada pelo Exército, né? Eu vou fazer todas e aí você vai comentando, tá? O Alexandre Mandli, queria agradecer a Joana Moura também, que está fazendo pergunta, tá comentando aqui. O Alexandre Mandli diz o seguinte: como provocar a heterogeneidade entre os diferentes segmentos dos militares? E ainda, acho que ele está preocupado com, né, uma certa fragmentação aí, enfim. E outra, como diferenciar a milícia, a base das PMs e o baixo escalão dos militares, que estariam mais fechados com Bolsonaro do que outros setores, enfim. O Fábio Venturini, nosso colega, daqui a pouco nós vamos conversar às 19 horas, o Fábio me chamou para uma conversa sobre conjuntura também, governo Bolsonaro. O Fábio pergunta se tem alguma forma de exercer controle social sobre as Forças Armadas. Eu acho meio difícil, mas queria também que você comentasse a respeito disso. Né? O Diego diz o seguinte: quando e por que iniciou esse plano dentro do Exército, e se foi a partir, esse plano que você está falando, né, claro, que se foi a partir da perda de soberania na América do Sul, e se isso tem a ver com o fortalecimento dos BRICS. E o Diego está brincando aqui, que ele pergunta se o Mourão é a ala socialista do Exército. A não ser que seja por essa
essa coisa do Gramsci aí, né? É isso. São esses elementos essas perguntas que a galera fez, Piero. Vamos lá, vou tentar ser mais ou menos sucinto. A manifestação do Bolsonaro em si não precisa ser autorizada pelo Exército, mas entrar em área militar sem autorização, e eu não estou nem falando do presidente da República, eu estou falando dos próprios manifestantes que chegaram lá antes, isso sim, eles talvez não tenham tido autorização, mas não foram desautorizados, ninguém fechou a avenida lá, e estava todo mundo sabendo muito antes que ia acontecer essa manifestação, né? E a outra coisa é o seguinte, tinha militar fardado ali, fazendo filminho, ou seja, tudo leva a crer que teve anuência, sim, dos militares. Agora, assim, como que eu posso dizer? É muita dissonância cognitiva, entendeu? Chegar no dia seguinte e começar a aparecer na imprensa essa história, militares e sempre os generais anônimos, né, que dão as declarações, né, nunca falam, né, dizem que ficaram profundamente incomodados com Bolsonaro lá, etc. E tal. Enfim, como a gente está vendo desde o começo, quer dizer, tudo isso que eu estou tentando demonstrar e falando aqui, essas operações sempre contam com um dualismo implícito, onde na aparência você faz um negócio, mas na verdade você faz outro. Né? Essa é a ideia. Enfim, é uma espécie de telecat, esse negócio, é um jogo combinado, né? Sabe, telecat é aquela luta livre mexicana, enfim, onde aparentemente os dois lutadores são rivais um do outro, mas o patrão é rigorosamente o mesmo. Então eu acho o seguinte, né? A manifestação dele, do dia 19, foi uma manifestação programada, na minha opinião, ele sempre fala assim, não precisa nem dizer assim, não há grandes manipulações. É só bater no ombro e falar, vai, Jair, faz o que você sabe, entendeu? E aí depois você tem o general Ajax no STF falando assim, não, agora vai lá e pode censurar, pode partir para cima, que os generais garantem. Aí eles amplificam o termo ali no outro lado, ou seja, o que eles fazem? Eles controlam ao mesmo tempo as duas pontas do processo, é o que a gente chama de estratégia de pinça, né? Deixa eu prosseguir aqui. Heterogeneidade entre diferentes segmentos do Exército. Olha, sinto muito, mas não vejo. Isso que falam de ala nacionalista, ala entreguista, não vejo isso acontecer. Eu acho que as coisas mudaram muito nos últimos anos, você precisa entender vários mecanismos que foram acontecendo no processo profissional e educacional das Forças Armadas, onde eles tiveram, e os oficiais, sobretudo, têm uma formação extremamente, como que a gente pode dizer, afeita ao neoliberalismo, quer dizer, não é só um discurso do Mourão e de esse ou daquele, né? Vários oficiais têm pago o curso há muitos anos, estou falando de milhares aqui, MBAs em lugares como FGV e tal, eles saem com uma cabeça bastante neoliberal, bastante voltada para a ideia de uma economia de mercado, etc. e tal, né? Isso sem falar em toda coisa anticomunista. Então, eu acho assim, eles vêm com uma certa naturalidade. Isso já indo em relação à última pergunta. A ideia de um alinhamento com os Estados Unidos. Sem considerar o fato seguinte, não só os Force Commanders lá do Haiti, mas vários dos generais, todos desde 2005, 2006, passaram pelo US War College nos Estados Unidos, fizeram estágios em Washington,
O Haiti foi uma experiência coordenada a partir de militares americanos. Essas relações se estabeleceram. Houve, de fato, uma coisa muito forte aí, em termos de ligação. E talvez as BRICS tenham, de fato, incomodado um pouco, né? Uma das razões possíveis, né, enfim, do desmoronamento da Dilma, né, foi o fato de que eles identificaram um lobby chinês dentro do Palácio do Planalto e que os chineses iam comprar tudo numa dada hora. E eles ficaram apavorados, falaram, bom, o que a gente faz? Entre o Brasil ser um comunismo 2.0, financiado pela China, e com ONGs, ONU, etc. e tal, corroendo a nossa soberania, e a gente fazer um plano de alinhamento aos Estados Unidos, eu acho que a gente prefere a segunda opção, né? Isso eu ouvi de militares, que o pessoal ficava apavorado com a ideia de que a China estava simplesmente comprando toda a infraestrutura, né? Mourão, é jogo de cena, esse negócio de China. Esquece isso aí, entendeu? Não é esse tipo de alinhamento geopolítico que vai acontecer, né? E é verdade que agora as pessoas, por exemplo, pegam o tal do PAC, do Braga Neto, e falam, nossa, né, vai voltar o nacionalismo das Forças Armadas, estamos vendo o Geisel ressurgir aí e tal. Concretamente, a gente não viu rigorosamente nada. É um discurso vazio isso. Então, eu acho o seguinte, eles estão muito homogêneos, né? Isso vai de ponta a ponta e vai de ponta a ponta na hierarquia, né? Essa relação com as milícias e tal, aí realmente isso é uma coisa que pode engripar. Eu não sei exatamente onde pode pegar esse negócio, eu não conheço tão bem essa história das milícias, me parece que elas são muito mais ligadas às polícias militares. Mas veja, a intervenção no Rio, em 2018, é um bom sinal para a gente ver qual é o limite de atuação aí, não é não? Sim. Ou seja, eles não encostaram o dedo lá. E a intervenção, todo mundo sabe, se fosse dar certo, teria que ser uma intervenção na polícia militar, e não uma intervenção nas ruas, na segurança. E não é isso que foi feito, né? É preciso estar muito atento para os limites pelos quais eles querem negociar com esse tipo de ator, que também esteve muito próximo do Bolsonaro. Assim, vamos ter na cabeça isso. O Bolsonaro é uma espécie de para-raio. Ele funciona bem, por enquanto, para esses propósitos. Não dá para saber se isso vai ter um limite ou um ponto de ruptura. Talvez tenha, talvez não. Até a pandemia, eu achava absolutamente líquido e certo que eles iam com o Bolsonaro até o fim. Agora eu não sei, né? Tem contingências que aparecem na frente. Não dá para saber. Claro. Essa é um pouco a pergunta do Silvio Almeida, que acabou de fazer, sobre a crise econômica e a pandemia, e como ela pode afetar essa lógica da atuação militar, né? E é isso, acho que a política ela é muito dinâmica, né? A gente tem visto mudanças muito, muito rápidas, né? Embora você tenha um projeto comum, o Bolsonaro pode ou não servir, né? E isso, na verdade, é difícil até falar isso, mas pode ser o menor dos nossos problemas, né? Onde a gente vai ter um caos na saúde, um possível caos econômico, né? E que não está sendo nada abrandado pelo governo. Veja só que dia 27 eles aprovaram a redução da alíquota da contribuição sobre lucro dos bancos de 20% para 15%, abrindo mão de um belo dinheiro, né? Fuga de capitais gigantesca. Acho que é quase igual a que teve em 1998, 99, lá durante o governo Fernando Henrique, né? Enfim, num cenário caótico como esse, em que todos os outros poderes são vistos como forças desorganizadas, com a sociedade ali o tempo inteiro se projetando desorganização, caos, 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 caos. Alguma hora, as pessoas vão chegar e vão pedir de joelhos para os militares chegarem, façam alguma coisa. Pelo amor de Deus, façam alguma coisa, tomem uma providência. Esse sujeito não dá mais. A gente vê esse discurso aparecendo, inclusive na esquerda, falando, puxa vida,
Pega, por exemplo, sei lá eu, a ideia, sei lá, o próprio Aldo Rebelo esses dias fazendo uma entrevista que vai um pouco nesse sentido, dizendo, controla aí o sujeito, dá um jeito nisso aí. Então, eu acho que tem isso. Se cria o caos e se vem com a solução da ordem, né? É bem perspicaz essa história, né? Claro. Ô, Piero, a gente chegou na 1 hora de live, eu acho que foi muito legal, ficamos com vontade de escutar mais você, mas acho que a gente podia esperar um pouquinho a conjuntura avançar, né? E ficar com o compromisso teu aí de você retornar aqui para conversar conosco na nossa página aqui. A gente tem feito uma live por dia praticamente, né? E foi muito legal. Queria agradecer a tua disposição e te parabenizar aí pelas análises. Eu acho que é um terreno muito difícil, né? De muita dificuldade da gente conseguir obter informação. E acho que a tua leitura ela é muito lúcida, né? É tragicamente lúcida, né? E queria te agradecer então por isso. Tá bom? Eu que agradeço, Wagner. Muito obrigado aí pela oportunidade e estamos aí. Então tá bom, pessoal. Para quem está seguindo a nossa página e as nossas lives, eu vou, daqui a pouco, às 19 horas, conversar com o Fábio Venturini, que é lá da Universidade Federal do Estado de São Paulo. Vamos conversar um pouco sobre a conjuntura. E na segunda-feira, 16 horas, nós vamos conversar com o senador, atual vereador, Eduardo Suplicy, a respeito das políticas de renda mínima, né? A gente está vivendo um momento muito grave, a renda mínima voltou ao centro do debate, né? E nós vamos conversar com o Suplicy a respeito do que ele está pensando, o que ele está entendendo nesse momento, sobre as alternativas, inclusive, de sobrevivência das pessoas, que é disso que se trata nesse momento. Então, um grande abraço a vocês e um abraço novamente ao Piero. Piero, se cuida aí, fica em casa e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Até. Valeu.